dia a todos. Participar desse fim de semana de debates entre grandes intelectuais, mestres cuja obra acompanho há muito tempo, que fez parte da minha formação, e com a presença da professora Leora, cujo trabalho esteve muito presente, foi muito importante para a minha tese, é para mim uma honra e uma oportunidade sem tamanho. O tema do seminário não foi apenas aquele a que me dediquei na minha tese. Ele também é um tema com o qual tenho um compromisso intelectual, profissional, ético e pessoal. Um tema com o qual tive a chance de trabalhar na prática, depois da defesa da tese, na Comissão Nacional da Verdade, o que apenas fez com que aumentasse a minha convicção na sua importância, e com o qual pretendo seguir trabalhando. Por isso, eu agradeço muito ao professor Tércio por ter escolhido esse tema para o Seminário da Feiticeira, e por me dar o privilégio de participar como expositora. E agradeço a Sônia, a grande anfitriã, que é a responsável pela organização do evento. O que me levou a estudar o tema do direito à verdade na minha tese de doutorado foi, ao mesmo tempo, a constatação da sua importância e a percepção da sua grande complexidade. O termo direito à verdade não possui ainda uma definição aceita. A pluralidade de foros onde se procura defini-lo se acrescenta uma multiplicidade de sentidos com divergências relevantes, resultando em dificuldades para quem queira fazê-lo valer e, no limite, suscitando o ceticismo de alguns quanto à possibilidade de sua qualificação como um direito subjetivo juridicamente tutelável. Eu vou citar alguns trechos de bibliografia sobre os temas do desaparecimento forçado, da justiça de transição e das comissões da verdade, que ilustram bem essa polissemia. Em um texto de Nicole Questiot, muito interessante para se pensar o que suscitou a emergência de um direito à verdade frente à prática sistemática e massiva de desaparecimentos forçados na década de 70 pelas ditaduras da América Latina, se lê que a peculiaridade e a perversidade dessa prática do desaparecimento forçado, eu cito, consiste em impedir, desde o princípio, o acesso à verdade dos fatos. Faz-se desaparecer os indivíduos precisamente para que não se saiba onde eles estão, o que elimina os meios de agir e de convencer. Em suma, buscar a verdade dos fatos é colocar em primeiro lugar, em nossa ação e nessa matéria, uma questão preliminar. Onde eles estão? Não se trata, nessa fase, de iniciar um processo, de condenar ou sancionar. Não, o que se quer primeiro é localizá-los. Frente a esse crime específico, no qual não apenas se tira a vida de uma pessoa, mas também se procura eliminar a sua existência, apagar os traços da sua passagem pela Terra, quem é que pode negar a importância da garantia de um direito à verdade? Seria justificado responder a uma família que busca desesperadamente informações sobre uma pessoa assassinada pelo Estado, que é impossível estabelecer com certeza a verdade dos fatos, pois a verdade histórica é algo controverso, suscetível de muitas interpretações? A resposta de que não existe verdade nesse caso não seria uma continuação da violência do Estado, que procurou negar a existência da vítima, afirmar que ela nunca existiu? Da bibliografia sobre comissões da verdade, sobressaem ainda outras dimensões do direito à verdade. Em um estudo sobre os fundamentos morais da Comissão de Verdade e Reconciliação Sul-Africana, André Dutoit observa, eu cito, embora seja sempre importante indagar qual novo conhecimento, se algum, uma Comissão da Verdade acrescenta ao que já se conhecia sobre atrocidades políticas, ou até que ponto ela conseguiu resolver casos particulares controversos, essa pode não ser a sua mais importante contribuição para a verdade a respeito dessas atrocidades. Mesmo sob um regime anterior, a verdade sobre as contínuas atrocidades políticas ou violações de direitos humanos, tais como a tortura, são, em certo sentido, já conhecidas. Oficialmente, entretanto, a ocorrência dessas violações é com frequência negada categoricamente. Nesses casos, a questão não é tanto de uma falta de conhecimento, quanto a de uma recusa em reconhecer a existência dessas atrocidades políticas. Uma coisa é se as atrocidades políticas são obra de perpetradores desconhecidos, que, dessa forma, conseguem escapar à punição jurídica. Politicamente, ocorre uma situação diferente quando os perpetradores são conhecidos,
mas estão em posição de negar a própria existência de suas vítimas ou atrocidades, dessa forma afirmando a sua própria impunidade. Mas, além desses dois objetivos, de investigar fatos desconhecidos, no caso relativo ao desaparecimento forçado, e de se reconhecer práticas antes negadas, na ideia de direito à verdade está também envolvida a intenção de se construir publicamente uma memória sobre a catástrofe coletiva com propósitos educativos, de uma maneira que seja capaz de alcançar e de impactar a população em geral. Nesse sentido, segundo o relatório da Comissão de Verdade e Reconciliação Sul-Africana, a oitiva dos testemunhos e sobreviventes, os testemunhos de sobreviventes e familiares realizados por essa comissão, serviu como um poderoso meio de educação para a sociedade como um todo. Essa foi a forma que então se encontrou para, por meio de um registro da memória das graves violações de direitos humanos praticadas naquele país, transmitir ensinamentos para o futuro. Segundo o relatório, as histórias contadas para a comissão não eram apresentadas como argumentos ou reivindicações em um tribunal de direito. Antes, elas proporcionaram insights únicos sobre a dor do passado sul-africano, frequentemente tocando os corações de todos aqueles que as ouviam. A criação de um espaço público para testemunho sobre a catástrofe coletiva, como forma de transmitir e transformar o conhecimento sobre esta, ocorreu pela primeira vez no julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1961, sobre o qual tratou a professora Leora. Sobre a oitiva de testemunhos naquele julgamento, comentou o promotor do julgamento, Gideon Hasner. O único objetivo de fazer ver claramente a verdade era chamar os sobreviventes à barra, no maior número que a estrutura do processo pudesse admitir, e pedir a cada um deles um pequeno fragmento daquilo que ele havia vivido. O relato de certo encadeamento de circunstâncias, feita por uma só testemunha, é suficientemente tangível para ser visualizado. Reunidos os depoimentos sucessivos de pessoas diferentes, que haviam vivido experiências diferentes, daria uma imagem suficientemente eloquente para ser registrada. Assim, eu queria dar ao fantasma do passado mais uma dimensão, aquela do real. E a oitiva de testemunhos, como meio de tornar efetivo o direito à verdade sobre graves violações de direitos humanos, tem ainda mais um objetivo: de se fazer justiça às vítimas. A esse respeito, observa Antoine Garrapon. As vítimas que foram ignoradas, humilhadas, expulsas do mundo, são de novo dignas de falar e de ouvir. De seres sofridos, as vítimas passam também a sujeitos atuantes, deixando assim de serem apenas vítimas. A vida a qual a justiça pode restituí-las não é a vida biológica, mas a vida política, isto é, a que concede um peso legal às palavras de cada indivíduo e interroga todas as pessoas sobre as consequências das suas ações. Daí a importância do testemunho, não só para comprovar a verdade dos fatos, mas também para fornecer a prova viva de que a palavra das vítimas voltou a ser produtiva e é tida em consideração. Todas essas dimensões estão presentes na ideia de verdade, da ideia de direito à verdade. A busca da verdade dos fatos sobre casos individuais, o reconhecimento do Estado sobre os crimes passados, a convicção, a construção de uma memória coletiva com propósitos educativos e a oitiva pública dos testemunhos dos sobreviventes e familiares como forma de lhes fazer justiça. A multiplicidade de sentidos e objetivos do direito à verdade foi, inclusive, tematizada no relatório da Comissão de Verdade e Reconciliação Sul-Africana, o qual afirmou, a respeito da base conceitual de sua atividade, ter trabalhado com diferentes noções de verdade. Em primeiro lugar, a verdade fatual ou forense. Em segundo lugar, a verdade pessoal ou narrativa. Em terceiro lugar, a verdade social ou do diálogo. E, em quarto lugar, a verdade curativa e restaurativa. E como é que, juridicamente, tem se lidado com essa complexidade? Diferentes instrumentos internacionais, no âmbito da ONU e da OEA, passaram a incluir o direito à verdade sobre graves violações de direitos humanos entre os direitos humanos reconhecidos internacionalmente. No sentido que ele assume nas demandas dos familiares desaparecidos, o direito à verdade viria a encontrar sua primeira previsão expressa em um instrumento internacional juridicamente vinculante, na Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, de 2006. De acordo com essa convenção,
Qualquer pessoa que sofra danos em virtude do desaparecimento forçado tem o direito de saber a verdade sobre as circunstâncias do desaparecimento forçado, o andamento e os resultados da investigação e o destino da pessoa desaparecida. Porém, veio a ser atribuído ao direito à verdade um sentido bem mais amplo, de dimensões individual e coletiva, o qual incorpora demandas que vão além do conhecimento de fatos sobre casos individuais não solucionados, para alcançar diferentes reivindicações, tais como as ilustradas com as citações feitas há pouco. Como se lê em um documento da ONU de grande importância para o reconhecimento internacional do direito à verdade, produzido pelo especialista francês Louis Janet, o relatório Conjunto de Princípios para o Combate à Impunidade, o que ele chama de direito de saber, não se trata apenas do direito individual que possui cada vítima ou seus familiares de saber o que aconteceu enquanto direito à verdade. O direito de saber é também um direito coletivo que encontra sua origem na história para evitar que no futuro as violações se reproduzam. Ele tem como contrapartida, a cargo do Estado, o dever de memória, a fim de se precaver contra essas distorções da história que recebem o nome de revisionismo e negacionismo. Com efeito, o conhecimento por um povo da história de sua opressão faz parte do seu patrimônio e, como tal, deve ser preservado. Essas são as principais finalidades do direito de saber, enquanto direito coletivo. Por sua vez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, embora reconheça essa dimensão social ou coletiva do direito à verdade, que tem funções reparatória e preventiva, e, não obstante, ela afirma a importância das iniciativas como as comissões da verdade para dar efetividade a essa dimensão do direito à verdade, dá destaque à interdependência entre o direito à verdade e o direito à justiça. No entendimento da Corte Interamericana, o direito à verdade, tal como o direito à justiça, tem a ver com o direito das vítimas e seus familiares de verem as práticas investigadas e de verem os seus autores processados e punidos. Para a Corte, decorre desses dois direitos uma exigência de que a verdade histórica sobre cada grave violação de direitos humanos seja determinada processual judicialmente. Na sua percepção, a verdade histórica apresentada nos relatórios das comissões da verdade não substitui a verdade judicial, alcançada nos processos voltados a estabelecer responsabilidades individuais. O direito à verdade somente será plenamente observado, no entendimento da Corte, quando as pessoas responsáveis pelas violações tiverem sido identificadas, processadas e punidas. É por isso que as anistias, para elas, são incompatíveis não apenas com o direito à justiça, mas também com o direito à verdade. No Brasil, o direito à verdade é mencionado expressamente na lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e nas normas que criam comissões estaduais da verdade. De acordo com essas normas, as comissões da verdade têm entre as suas finalidades tornar efetivo o direito à memória e à verdade histórica. Essas normas, no entanto, não explicitam o significado jurídico desse direito. O judiciário brasileiro, como ocorreu em diferentes países, foi chamado a se pronunciar em demandas fundadas no direito à verdade ou relacionadas ao objeto que lhe é atribuído. Podemos citar alguns exemplos, os quais mostram que, no Brasil, uma jurisprudência ainda incipiente tende a admitir somente algum dos sentidos atribuídos ao direito à verdade, e, mesmo em relação a estes, muitas vezes não é capaz de torná-los efetivos. A única dimensão do direito à verdade, hoje acolhida com alguma tranquilidade pelo judiciário brasileiro, diz respeito a pedido de reconhecimento da responsabilidade institucional do Estado. A primeira ação com esse objeto foi ajuizada pela família de Vladimir Herzog, após um inquérito policial ter afirmado que a sua morte, em 75, nas dependências do DOI-CODE do Segundo Exército, teria se dado por suicídio mediante enforcamento. Era uma ação declaratória contra a União Federal, na qual se pedia a declaração da responsabilidade da União pela prisão arbitrária, tortura e morte de Herzog, bem como de sua obrigação de indenizar os autores da ação. Não se pedia uma efetiva condenação da União a indenizar os autores da ação, mas tão somente que fosse declarada a existência de uma obrigação de indenizar. A pretensão real dos autores, segundo Raimundo Fauro, era obter um reconhecimento judicial de que Herzog foi preso ilegalmente, sofreu torturas e morreu por culpa da União. A sentença, de 78, decidiu que a União Federal era civilmente responsável pela morte. A autora da ação, Clarice Herzog, sublinhou que, embora a verdade fosse tão clara, era preciso a palavra da justiça. Existe também
uma importante ação e com uma importante decisão, acolhendo um pedido de fornecimento de informações sobre desaparecimentos forçados, em um processo promovido em 82 por familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Apenas em 2003, depois de uma extinção da ação revertida pelo TRF da Primeira Região e de diferentes recursos da União, muitos alegando questões processuais formais, foi proferida a sentença de procedência. A sentença se baseou no direito à verdade dos fatos, de titularidade dos familiares dos militantes e de toda a sociedade, e no direito ao luto. Determinou, entre outras providências, o fornecimento de informações sobre a localização dos restos mortais das pessoas desaparecidas e a apresentação de todas as informações existentes sobre as operações militares relacionadas à atividade da guerrilha. A execução dessa sentença, após novos recursos da União, somente teve início em 2009, ou seja, quase 30 anos depois do seu ajuizamento. Nesse ano, a AGU, ainda que antes tivesse alegado a falta de provas de que existissem informações a respeito dos fatos em questão, apresentou milhares de páginas de documentos dos arquivos do antigo SNI. Pela demora na entrega da documentação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Brasil violou o direito a buscar e receber informações, consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos. De qualquer forma, até hoje, os familiares não tiveram, de fato, acesso às informações que solicitaram, ou seja, as circunstâncias do desaparecimento, a localização dos corpos e a identidade dos responsáveis. Em relação a pedidos de outras naturezas fundados no direito à verdade, o judiciário brasileiro tem se mostrado refratário. Uma ação declaratória ajuizada contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra havia levado de forma inovadora ao reconhecimento judicial, para além da responsabilidade institucional do Estado pelos crimes cometidos durante a ditadura, da responsabilidade pessoal de um agente da repressão. Essa ação, movida pela família Teles, sem pleitear nenhuma indenização, visava tão somente a declaração judicial de que o réu, agindo com dolo e ao cometer ato ilícito, causou danos, o ato ilícito é a prática de tortura, causou danos aos autores. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, decidiu em favor dos autores da ação. Antes, em outra ação, o mesmo tribunal tinha assentado ser descabido a ação declaratória, porque a ação declaratória ela se presta só para o desfazimento de dúvida ou incerteza contra a existência ou inexistência de relação jurídica. E as autoras da ação pretenderiam a declaração da existência de fatos, sem querer extrair desse reconhecimento consequência jurídica alguma. Já nesse caso, prevaleceu o entendimento do desembargador relator, Rui Cascaldi, conforme o qual a ação buscaria a declaração da existência de uma relação jurídica e não de meros fatos. A consequência jurídica pretendida pela ação seria a reparação do dano meramente moral, que traz conforto ao espírito e dignidade à família, independentemente de reparação pecuniária. É uma ação que ilustra a dificuldade de se reconhecer a importância para os familiares e para as vítimas do mero reconhecimento, se desse reconhecimento não se pretende extrair qualquer consequência patrimonial. Entretanto, em 21 de agosto de 2014, a terceira turma do STJ iniciou o julgamento de recurso especial de Ustra contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a ministra relatora, Nancy Andrighi, votou pelo provimento do recurso especial, sob o argumento de que a lei de anistia teria criado, em favor do réu, um direito ao esquecimento dos seus atos, no que foi acompanhada pelo ministro João Otávio de Noronha, e o julgamento depois foi suspenso em razão de um pedido de vista. Sobre a judicialização do exercício da dimensão coletiva do direito à verdade, é interessante uma ação civil pública proposta contra a União e ex-agentes do Estado, relativa ao funcionamento do DOI-CODE do 2º Exército, pelo Ministério Público Federal de São Paulo, de 2008. Essa ação, fundada inclusive no direito de conhecer a verdade, de construir a memória, de titularidade das vítimas e de toda a coletividade, requer, entre outros pedidos, a declaração do dever do Estado de fornecer informações, a declaração da responsabilidade de agentes do Estado e a declaração da existência de relação jurídica entre estes últimos, a sociedade brasileira e as vítimas das violações de direitos humanos perpetradas. A ação foi extinta sem julgamento de mérito em relação aos pedidos mencionados. Para motivá-lo, a sentença apresenta, entre outros argumentos, os de que teria ocorrido a perda superveniente do interesse processual, porque a União já estaria tomando uma série de medidas para tornar efetivo o direito à verdade,
que seria inadequada a ação declaratória, quando, na verdade, se busca impor à União obrigações de fazer, e que o Ministério Público não teria legitimidade ativa para atuar em favor de interesses que não são difusos ou coletivos, mas sim individuais, privados dos presos e seus familiares. Ou seja, não se reconheceu a existência de uma dimensão coletiva do direito à verdade. A sentença se posiciona ainda pela absoluta inadequação da ação civil pública para ser utilizada como instrumento do chamado direito à verdade histórica. A apuração dos fatos, segundo a sentença, cabe aos órgãos da imprensa, ao Poder Legislativo, aos historiadores e às vítimas da ditadura e aos seus familiares. Em relação aos demais pedidos, a ação foi julgada improcedente. Por fim, na DPF número 153, o STF foi chamado a se pronunciar sobre a incompatibilidade entre o exercício do direito à verdade e a anistia penal dos mesmos crimes. Embora os votos que enfrentam expressamente a questão tenham reconhecido a existência do direito à verdade, eles concluíram que o objetivo de torná-lo efetivo não seria prejudicado pelo reconhecimento da constitucionalidade da interpretação da lei de anistia, que é impugnada na ação, conforme a qual estariam anistiados os crimes dos agentes da repressão. Aparentemente, no entendimento do STF, o direito à verdade não abrange a verdade judicial produzida em processos criminais. Seria possível tornar efetivo o direito à verdade, mesmo no caso de se ter como inviabilizada pela lei da anistia a persecução penal dos autores desses crimes. Nesse ponto, o STF, a entendimento do STF é diferente, é contrário ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assim, se o Judiciário brasileiro acolheu pedidos de reconhecimento de responsabilidade institucional, e se, numa ação extremamente morosa contra um Estado resistente, acabou se mostrando favorável ao direito dos familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia de conhecer o destino desses, ele, no entanto, foi até agora refratário a pedidos de outras naturezas fundados no direito à verdade. A determinação da observância da dimensão coletiva do direito à verdade por meio da ação civil pública não foi reconhecida. O reconhecimento o Judiciário foi também contra o entendimento de que é inviável estender os efeitos da lei da anistia aos agentes da repressão frente ao direito à verdade. Além disso, ele sinalizou recentemente, com decisão do STJ na ação declaratória contra a Ustra, que igualmente pode retroceder no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade pessoal na esfera civil. Essa experiência do judiciário brasileiro, ela pode ser confrontada, por exemplo, com aquela verificada na Argentina, onde, quando os caminhos judiciais se fecharam em termos punitivos em razão da vigência da lei do ponto final e da lei de obediência devida, o judiciário continuou tendo um papel importante em resposta à busca dos familiares das vítimas pela elucidação da verdade, com a criação do fenômeno dos processos pela verdade, dos juízos por la verdad. Processos cujo objetivo imediato era a busca da verdade sobre o destino dos detidos desaparecidos, sem buscar punição nenhuma. Este é, então, um panorama preliminar das dificuldades enfrentadas na formação de um conceito jurídico para o direito à verdade, com atenção especial ao caso brasileiro. Ao mesmo tempo em que parece fundamental o reconhecimento e a garantia de um direito à verdade sobre graves violações de direitos humanos, a dificuldade de delimitação do seu significado jurídico gera perplexidade e dificulta avanços no sentido de torná-lo efetivo. Uma clara percepção dessa complexidade e o desenvolvimento de reflexões sérias e comprometidas a respeito desse tema, como aquela que esse seminário se propõe, são importantes para se adquirir uma maior clareza quanto ao que pode ser pleiteado com fundamento nesse direito, inclusive em juízo. São também fundamentais para que se alcance uma maior precisão quanto ao papel que deve ser cumprido por órgãos do Estado, tais como as comissões da verdade e o judiciário, o que cabe a cada um desses órgãos fazer frente ao direito à verdade. Fica, assim, feito um convite para numa oportunidade rara como essa, de reunião de grandes mestres de diferentes áreas, seja pensado e debatido o tema do direito à verdade, com o objetivo de contribuir para a sua formação e consolidação da sua conceituação jurídica. Obrigada.